Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mediunicast. Eu sou a Érica E eu sou a Beatriz. e a gente vai conduzir o episódio de hoje sobre um tema muito interessante que com certeza vocês vão achar muito legal. Nós vamos falar sobre o futuro das pandemias, o que a história da humanidade nos ensina. E acho que o episódio veio muito a calhar com esse momento, né, que a gente está passando agora, todos os olhos da mídia, do mundo todo voltados aí para esse cruzeiro, que está tendo muitos casos de hantavirose. E nós vamos, apresentar hoje algumas temáticas, né, sobre, tanto essa doença quanto várias outras aí que têm acontecido pelo mundo, que tem nos preocupado bastante a OMS também, né, e o Ministério da Saúde aqui no Brasil. E para conduzir esse episódio com a gente, o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Sociedade Goiana de Infectologia, doutor Hélio Ranes. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Se apresente um pouquinho para a gente, para o pessoal que está te assistindo. Obrigado, quero agradecer pelo convite e a oportunidade de discutir esse tema tão importante e relevante, né, não só para o meio médico, mas acho que para toda a sociedade. Então, eu sou médico infectologista de formação, atualmente presidente da Sociedade Goiana de Infectologia. Também sou professor universitário na Universidade Federal de Jataí, e atuo, né, tanto na rede privada quanto na rede pública, especialmente no município de Jataí, na região sudoeste aqui de Goiás. Trabalho tanto na parte de atendimento ambulatorial quanto atendimento hospitalar, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, muito obrigada, doutor. Nós nos sentimos honradas de receber Sim. você aqui. E, bom, eh, quando a gente pensa em pandemia, a gente se lembra apenas da Covid-19, né, que é o mais recente aqui na história da humanidade. Mas a verdade é que nós já passamos por muitas outras pandemias, né. O senhor gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre, quais foram as que tiveram o maior impacto, se alguma delas a gente pode acontecer de elas retornarem e a gente se preocupar com elas de novo, como que tá? Então, a pandemia de Covid-19, por ser a mais recente, é que está presente na memória das pessoas, mas nós tivemos já várias pandemias durante a história. Tivemos pandemia de peste bubônica, isso ainda na Idade Média. Tivemos também uma pandemia que causou, né, um grande impacto em termos de saúde pública, foi a gripe espanhola no início do século XX. Muitas pessoas acabaram morrendo por conta disso também. O próprio HIV, agora já algo um pouco mais recente, né, na década de 80, também foi considerado uma pandemia. Então, desde então, a gente tem muitos casos, e naquele momento, especialmente lá no início da década de 80, era uma doença totalmente desconhecida. E agora, mais recentemente, com certeza, de Covid-19, que está bem presente na memória das pessoas. Mas a questão das pandemias, isso é algo que é recorrente. E com certeza temos que estar preparados, porque acontecerão outras. Certo, doutor. E quando a gente pensa nessas pandemias, por exemplo, o que elas têm em comum do ponto de vista epidemiológico, né? Nós sabemos que elas podem ter esse retorno, algumas não foram erradicadas. Como que a gente tem essa previsão dentro desse universo das pandemias? O que acontece especialmente com os vírus é que eles sofrem mutação e eles podem acabar desenvolvendo novas variantes. E essas novas variantes, elas podem sim levar a um aumento do número de casos, causando novas epidemias ou pandemias. Isso é uma característica marcante dos vírus. Hum. Então, a gente percebe que a maioria desses casos de pandemias que tiveram ao longo da história foram causadas por vírus, mas não significa que outros agentes também não possam causar. A gente pode ter pandemias causadas por outros tipos de agentes etiológicos. Mas uma característica em comum quando a gente observa todos esses casos que nós citamos, é que envolve uma grande circulação de pessoas, então isso acaba facilitando a disseminação. E os vírus respiratórios, aí dentro dos vírus respiratórios entra a influenza, os coronavírus, entre outros. Eles têm essa grande facilidade de transmissão por gotículas respiratórias. E como a gente vive num mundo globalizado, que as pessoas conseguem se deslocar facilmente, isso acaba facilitando a disseminação desses agentes. Então, no passado, as pessoas
viajavam, sempre houve viagens, trânsito de pessoas, mas antes era através de navios, hoje em dia, com os aviões as pessoas, cruzam o mundo em questão de horas, né, em menos de Verdade. 24 horas uma pessoa pode chegar de um extremo ao outro. E junto com isso, essa facilidade na mobilidade, os agentes etiológicos podem acabar sendo transmitidos de uma forma mais rápida. Então, quando a gente fala das pandemias de uma forma geral, elas envolvem grande circulação de pessoas e como isso tem sido facilitado, né, ao longo do tempo, essa circulação de pessoas tem sido facilitada, isso tende a facilitar que ocorram novas pandemias. O aumento da população também, a gente percebe que especialmente em países da Ásia, né, a gente tem um grande número de pessoas, né, uma densidade demográfica muito elevada. Em países como Índia, China, nesses lugares também é mais fácil de que seja a origem de pandemia, justamente por ter muitas pessoas aglomeradas, um contato interhumano mais próximo. Então, esse é um outro fator também que pode predispor. Mas, basicamente, a circulação de pessoas, que é algo que não tem como a gente controlar. Isso é natural, especialmente na sociedade moderna. É verdade, doutor. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente teve uma grande evolução, assim, tanto, nas gerações dos antibióticos, né, que estão cada vez mais, eh, tem uma ação maior, né, em relação também às vacinas, né, que a gente tem mais proteção do que antigamente se tinha. Então, ao mesmo tempo que a gente está mais protegido, eu acho que a gente também está mais exposto, né, justamente por todos esses avanços. E é um paradoxo, né. Então eu acho que quanto mais próximo de uma pandemia a gente tiver, mais arriscado também vai ser, né. O senhor mesmo citou a questão da Ásia, por exemplo, nos estudos para realmente para a gente até gravar o podcast, quando a gente pensa em pandemia, o senhor comentou da Ásia, a Ásia realmente por conta dessa densidade populacional absurda, né, alguns dados até disseram que em até 90 dias você já pode ter uma pandemia advindo da Ásia, se houver, por exemplo, em um mercado, em um local, que seja muito, né, que tenha uma grande circulação de pessoas em um único local, para justamente espalhar, justamente por conta desse fluxo, né, da globalização. Com certeza. E alguns dados interessantes também, né, que vocês citaram. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela avançou muito no sentido de possibilitar o diagnóstico mais precoce das doenças, o desenvolvimento de medicamentos também, a própria questão do desenvolvimento de vacinas, que as vacinas, com certeza a gente vai falar sobre isso, né, na nossa conversa também, é uma importante forma de prevenir que aconteça epidemias e pandemias, então a tecnologia avançou muito, as informações elas chegam muito rapidamente, né, de um local ao outro, então as pessoas conseguem se comunicar mais facilmente, mas por outro lado, né, essa questão de facilitar a circulação das pessoas e facilitar também a circulação de informações incorretas, isso acaba contribuindo também para que a gente não tenha um bom desfecho. Então a tecnologia ajuda, com certeza, mas por outro lado, né, ela pode dificultar em alguns pontos. É verdade, tem até um termo, né, Bia, Uhum, que sim, a OMS com a Covid-19, né, eu conversava com a Erika sobre isso. Com a Covid-19, o que a gente mais viu foi esse misto de informação e desinformação, igual o senhor falou. Nesse sentido, a gente foi totalmente impactado, né, e a OMS cunhou, durante a Covid-19 como uma infodemia. Então é interessante a gente pensar por esse ponto também, né, de que em um mundo em que a gente teria tudo para se prevenir, teria tudo para ter a melhor informação possível, baseada em evidência, a gente se encontra com a desinformação, né, e como é que a gente lida com essa situação? Isso é muito importante, porque a gente vivenciou isso de uma forma muito próxima na pandemia de Covid-19, com essa questão da desinformação que circula muito rápido, assim como as boas informações, as más informações acabam circulando muito rápido, e as pessoas que não têm aquele filtro, né, não conseguem filtrar o que é uma informação verdadeira de uma informação falsa, elas às vezes acabam comprando uma ideia que não é adequada. Isso pode acabar prejudicando, atrasando o diagnóstico, pode, facilitar a transmissão quando a pessoa, acaba não recebendo uma vacina, um imunizante, por exemplo, por uma informação falsa. Então, o que nós, especialmente nós profissionais de saúde, a gente precisa, estar sempre atento e orientando as pessoas, é que elas busquem fontes de informações confiáveis, porque
a gente já comentou aqui, as informações estão aí disponíveis muito facilmente, mas as pessoas precisam saber onde consultar essa informação. Então, pesquisar no site de uma sociedade científica, a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunização, entre outras, e também através de meios de comunicação que sejam confiáveis também. Então, é importante que a gente oriente as pessoas onde elas podem pesquisar, porque realmente essa questão da informação incorreta pode ser muito prejudicial a qualquer momento, mas quando a gente está falando de uma pandemia, ou uma epidemia que seja, realmente quando essas informações elas ficam muito disseminadas, e isso pode prejudicar muito no desenrolar e no andamento. Piorar ainda mais a situação, né. Com certeza, é É, possível. a gente viu isso, sentimos na pele, né, vocês que estavam na linha de frente então. Então o que que a gente deve esperar agora dessa situação que a gente está presenciando, que está acontecendo ali no cruzeiro, que a gente já teve alguns casos que, as autoridades em saúde fizeram buscas, né, e já identificaram alguns doentes que tiveram contato com esses pacientes. Esse cruzeiro que está parado também, a Espanha, as autoridades não estão deixando ele atracar, né, para os pacientes para os passageiros saírem. E aí, doutor, conta pra gente um pouquinho então desse hantavírus, o que que a gente pode esperar dele, se ele é um vírus muito rápido, com uma disseminação que pode vir a causar realmente uma pandemia, ou se ele é um vírus que vai ter uma transmissão entre humanos mais dificultada, o que que a infectologia prevê aí para essa situação? Devemos nos preocupar realmente, como está sendo falado aí em tantos meios de comunicação sensacionalistas, ou a gente pode ficar mais tranquilo? Conta pra gente. Certo. Por coincidência, eu fiz o meu mestrado sobre hantavirose, né. Aqui em Goiás, Que legal. nós somos um dos estados do país que a gente tem um dos maiores números de hantavirose, especialmente, estados onde é comum atividade agropecuária, as atividades agrícolas, onde nós temos muitos trabalhadores rurais. Mas então, a hantavirose, dificilmente vai, causar uma pandemia nas mesmas proporções de Covid-19, por conta da forma de transmissão, né. Esse vírus, o hantavírus, ele é eliminado principalmente pelas excretas de roedores, normalmente roedores silvestres, ratos silvestres. Então ele é eliminado pelas fezes, pela urina, pela saliva, mas especialmente fezes e urina desses roedores silvestres. E o vírus ele fica presente no ar, tá? Então, especialmente em galpões, lugares fechados, armazéns de grãos, cabanas de caça, onde se tem esse hábito de caçar. E aí a pessoa, quando ela entra nesse ambiente onde o rato defecou, urinou, o vírus está presente no ambiente, e aí é por via respiratória, normalmente, que se dá o contato com o hantavírus. Agora, existem diversos, tipos de hantavírus. A maioria deles são transmitidas exclusivamente dessa forma por via respiratória. Agora existe um tipo específico, que é o tipo Andes, que é ali da região da Cordilheira dos Andes mesmo, na Argentina, no Chile, que é o que está causando, né, o surto nesse barco. Ele pode ser transmitido de pessoa a pessoa. Mas não é assim um contato também casual, esporádico, precisa ser um contato muito próximo, um contato íntimo. Ali, como eles estavam fechados no barco, começou aparentemente por um casal, né? Primeiro o esposo faleceu, depois a esposa e outras pessoas que acabaram entrando em contato. Mas eles estavam num ambiente fechado. Acho que inclusive o médico, o barco tinha um médico, esse médico está gravemente doente também, inclusive. Mas aí especificamente foi um conjunto de fatores, né? Foi o tipo específico do hantavírus, que é esse dos Andes, né, proveniente da região dos Andes, que ele pode ser transmitido de pessoa a pessoa. Inclusive, são poucos casos relatados, né, de transmissão interpessoal. E os casos que foram relatados foram por esse tipo específico. E o barco, ele partiu lá, se eu não me engano, da Argentina, né, da região Isso, do boa. Ushuaia. Uhum. Então, as pessoas tinham visitado. Provavelmente, esse casal, né, esse senhor, que foi o caso índice, ele entrou em contato com o vírus fora do barco, e aí depois, por conta do contato próximo, ele acabou disseminando. Então, pode, obviamente, né, haver a transmissão para outras pessoas que entrarem em contato, mas tem que ser um contato muito próximo, um contato íntimo, e dificilmente a gente vai ter as mesmas proporções, por exemplo, da Covid-19 ou do próprio vírus influenza. O vírus
causador da gripe espanhola lá no início do século XX, é um tipo de vírus influenza também. Esses vírus, sim, são muito facilmente transmitidos por via respiratória de uma pessoa para outra, né? Mas no caso do hantavírus, é por via respiratória também, mas é a partir das excretas de roedores, e esse tipo específico pode ser transmitido de pessoa a pessoa. Então, é preocupante, obviamente, né? Exige medidas de contenção, né? Para evitar que a doença se dissemine, mas dificilmente vamos chegar às mesmas proporções da Covid-19. Sim, muito bom. Ainda bem, né? Sim, sim, é bem preocupante, mas a É, gente, sim, nesse sentido, né, a gente pode ficar menos preocupado, né, quando sim. comparado com outros vírus de transmissão respiratória. Uhum. E uma coisa muito interessante que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, né, até mesmo da área da saúde, é que quanto mais letal o vírus é, menor a chance de ele se propagar, não é, entre as pessoas, porque ele mata muito rápido o Sim, hospedeiro, né? sim, a pessoa não tem chance de transmitir para outros, né. Exato. Isso acaba influenciando também, né, do ponto de Uhum, vista de potencial de causar uma epidemia ou uma pandemia. uhum. Doutor, e relacionando, por exemplo, com as novas pandemias que poderiam existir, né? A Covid foi, a gente poderia ter previsto, ou até foi previsto, mas foram muitas repercussões. E uma das perguntas que nós recebemos no nosso Instagram foi justamente sobre isso que a Erika também comentou. Se as pandemias tendem a ser piores a cada uma que surge, elas tendem a piorar? Não necessariamente, porque é aquilo que a gente comentou do ponto de vista de avanço tecnológico. Se a gente comparar a pandemia de gripe espanhola, a própria pandemia do HIV, que não faz tanto tempo assim, agora foram 40 anos, né, que recentemente completaram os 40 anos dos primeiros casos. Então, a gente avançou muito nesse período, do ponto de vista de identificar o agente etiológico. No caso do próprio SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, foram questões de dias, né? Depois dos primeiros casos, o vírus já tinha sido isolado. Em alguns meses, a gente já tinha vacina. Então, ao mesmo tempo, né, que nós temos as próximas pandemias, a gente pode acabar cometendo um número maior de pessoas. Por um outro lado, a gente tem esse avanço da medicina, o avanço da tecnologia, que permite o diagnóstico precoce, o tratamento, a prevenção com as vacinas. Então, não necessariamente elas serão mais graves, obviamente, preocupantes, mas a gente não pode afirmar categoricamente que as próximas serão mais graves que as anteriores, porque ao mesmo tempo, né, que tende a cometer mais pessoas, por outro lado, a gente tem a questão do avanço tecnológico, do avanço da medicina, que tende a minimizar um pouco o impacto. Sim. Doutor, e aproveitando esse gancho da vacina, sobre termos, desenvolvido tão rápido, né? Sob o ponto de vista de especialista, eh, e do seu olhar, explica pra gente por que porque é a pergunta que todo mundo faz, na verdade, né. Por que a vacina da Covid saiu tão rápido e as outras vacinas demoraram tanto para entrarem, né, no calendário de imunização, ficarem prontas pelos grandes laboratórios? Por que que as pesquisas foram tão morosas e a Covid em questão de meses a gente já tinha uma vacina? Porque eu acho que esse é um dos motivos que leva muita gente a dar crédito para tantas fake news que a gente, presenciou, escutou e tentou combater, né, na pandemia. Então, na verdade, é porque tudo, a vacina de Covid-19, ela não foi desenvolvida assim da noite para o dia do zero, né? Já existiam estudos que estavam sendo realizados de vacina para outros tipos de coronavírus. Então, é só a gente precisa relembrar que o SARS-CoV-2 ele faz parte de uma família, que é a família dos coronavírus, e existem outros tipos de coronavírus. Então já existia uma plataforma, digamos assim, que já estavam desenvolvendo vacinas contra essa família. Então, já existia estudos em andamento. Então, na verdade, eles acabaram apenas fazendo pequenos ajustes baseados nesse novo vírus, no SARS-CoV-2. Então, não foi algo que começou do zero. Então, já existiam estudos em andamento para vacinas contra coronavírus, outros tipos, e eles apenas fizeram adaptações. E junto a isso, obviamente, a questão tecnológica mesmo. Hoje em dia, a gente tem o apoio,
de inteligência artificial, a gente tem o apoio de outros métodos, de tecnologia da informação, outros métodos de informática, métodos digitais, que acabam facilitando e fazendo com que essas pesquisas elas sejam um pouco mais rápidas, juntando-se a isso que já estava acontecendo, estavam acontecendo outras pesquisas. Então, partiu-se já de uma plataforma pré-existente. Então, por isso que isso agilizou o processo. Muito bom. Certo, doutor. Ainda sobre esse assunto dessa questão de como isso se espalha e como a gente tem esse papel, né, nós também como estudantes, a gente se preocupa, porque a gente pensa: "Nossa, será que estaremos preparados para enfrentar esse tipo de coisa também?", né, porque acredito que todas as áreas da saúde foram afetadas de alguma maneira, né, e têm sido afetadas por todas as sequelas que foram geradas. E nesse sentido, assim, como que nós, como área da saúde, como brasileiros mesmo, poderíamos nos preparar para uma nova pandemia caso venha a surgir? Isso é muito importante, porque a gente diz o seguinte, a pergunta não é se vai acontecer uma nova pandemia, a pergunta é quando, É. porque vai acontecer, isso é inevitável. Mas, o impacto, ele vai depender muito de como nós vamos nos preparar, né. E quando eu digo nós, obviamente, os profissionais de saúde, mas depende muito também de decisões políticas, né, no investimento, no serviço de saúde, para que os serviços de saúde eles estejam estruturados e não sejam pegos de surpresa, que a gente tenha o número adequado de leitos de internação, leitos de unidade de terapia intensiva, que se invista em pesquisa científica, porque investindo em pesquisa científica, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico adequado, um diagnóstico rápido, vamos conseguir, por exemplo, pegando novamente o exemplo da Covid-19, se não tivessem investimentos prévios em vacina, né, contra outros tipos de coronavírus, a gente não teria conseguido um imunizante tão rápido. Então, investir na pesquisa de novas vacinas, de novos imunizantes, de medicamentos, então tudo isso faz parte do preparo para que a gente, se acontecer, se não, quando acontecer uma nova pandemia, a gente não tenha um impacto tão grande. A própria questão da vacinação, né? Quando as pessoas se vacinam, elas acabam que estão protegendo, impedindo a circulação desses agentes etiológicos, desses vírus especialmente, porque como a gente viu, se os vírus ficam circulando, eles podem sofrer mutações e gerar novas variantes. Então, quanto menor a circulação viral, menor a chance de a gente ter novas variantes. Então, quando a pessoa se vacina contra influenza, por exemplo, ela vai estar fazendo com que a circulação seja menor. Então, isso é um papel que cada um pode fazer individualmente. Se vacinar. Mas quando a gente se vacina, a gente não está se protegendo, a gente não está protegendo-se exclusivamente a nós mesmos. A gente está. É uma responsabilidade coletiva. A gente Verdade. precisa ter em mente isso, que vacinação é uma responsabilidade coletiva. E outro ponto importante, é a questão de desmatamento, mudanças climáticas, porque isso tem a ver também com o aparecimento de novos agentes etiológicos. Porque, com a questão do desmatamento, o homem acaba chegando cada vez mais próximo do habitat de animais silvestres. E alguns agentes etiológicos, alguns vírus, bactérias, ah, eles circulam apenas em animais silvestres. Mas quando esses agentes entram em contato com o homem, eles podem se adaptar e podem se tornar capazes de causar doença também no ser humano. Então, quanto mais próximo o ser humano chega do habitat, né, desse ambiente silvestre, maior a chance de surgirem novos agentes etiológicos com potencial de causar pandemia também. Exatamente. Dengue, chikungunya, zika, oropós, todos foram, Sim, todos vieram para o nosso convívio assim, na verdade a gente é que foi para o convívio com eles, né, onde sim. eles estavam ali. Aí entram as arboviroses, né, que são esses exemplos que você citou, Uhum. e outros agentes também, né, que acaba que são agentes que, a princípio, os ancestrais desses agentes causadores de doenças no homem circulavam apenas em animais silvestres. E aí depois, por uma questão de adaptação, né, eles passam a causar doença também no ser humano. Sim, doutor. E aproveitando também que, essa frase de impacto, né, que realmente uma próxima pandemia não é uma questão de se, é uma questão de quando ela vai acontecer, né.
Tem alguma doença, algum agente infeccioso, no momento, assim, que mais preocupa a OMS, os epidemiologistas, os infectologistas? Porque eu acho que nesse cenário, os infectologistas são os que mais sofrem para lidar ali, né, com essas doenças. Então, tem alguma no momento, assim, que é previsível, a gente fica meio em alerta? Conta pra gente. A gente brinca entre nós infectologistas que a nossa especialidade não tem monotonia, né? Hum. Sempre tem alguma coisa diferente, a gente tem que estar sempre preparado para lidar com algo com novo, né? Existem alguns agentes possíveis, né, que podem causar, que estão na lista de possíveis causadores de pandemia, mas pode ser que a próxima pandemia seja causada por um vírus que a gente nem sequer conheça, que foi o caso do SARS-CoV-2. Ele não era conhecido até aquele momento, né? Ele passou a ser conhecido a partir dali. Então, a gente pode ter uma pandemia causada por um vírus ou outro micro-organismo que a gente nem sequer conheça no presente momento, mas existem alguns patógenos que ficam sob vigilância. Então, um exemplo é o H5N1, que é o causador da chamada gripe aviária. Ele é um tipo de vírus influenza também, né? Então, ele entra dentro do grupo do vírus influenza e normalmente ele circula entre aves e a transmissão, quando o homem chega a desenvolver a doença, é porque ele entrou em contato com a ave. Agora, o risco que se tem é dele sofrer mutação, do vírus sofrer mutação e a disseminação de pessoa a pessoa passar a ser algo comum. Então, essa é uma preocupação. Então, esse é um vírus que está sempre. O vírus influenza, de uma forma geral, isso inclui todos os tipos e subtipos, ele está sempre sob vigilância, porque ele sempre é um potencial causador de surtos, epidemias e pandemias. Ele muta sob pressão ambiental mesmo, né. Sim, então isso é algo que precisa ficar muito, as autoridades de saúde pública sempre ficam muito atentas. Outros coronavírus, então a gente comentou, né, que é uma família, o coronavírus que causa Covid-19 não é o único, existem outros, alguns que circulam só em animais, outros que circulam também, entre os seres humanos. Então, os coronavírus são sempre, agentes que precisam estar, sob, né, vigilância também. A questão recentemente a gente teve o Nipah-vírus, também foi algo que Sim. ficou bem, evidente na mídia, mas a princípio também não houve uma disseminação maior do número de casos, ficou restrito apenas, né, naqueles países onde ele já circula, mas foi algo que gerou, assim, um certo burburinho, um certo receio das pessoas também. As arboviroses que vocês citaram aqui recentemente são sempre preocupantes também, né? A dengue, chikungunya. E uma outra possibilidade que a gente não é um vírus, mas que é algo que preocupa muito na atualidade, são as bactérias multiresistentes, né? Sim. Por conta Sim. especialmente do uso indiscriminado de antimicrobianos. A gente precisa estar sempre atento a esses micro-organismos multiresistentes, porque eles são potenciais causadores também de surtos ou até um aumento do número de casos em proporções maiores. Sim, essas bactérias multiresistentes e também os superfungos, né, Como a que Candida auris, por exemplo, exato. né, assim, que se Uhum, fala muito na atualidade. Os micro-organismos multiresistentes de uma forma geral, né? uhum. Aí incluem-se as bactérias, os fungos também. Nossa, e dá um ótimo tema para um próximo episódio, né, doutor? Sim. A gente pode pensar e conversar depois. Depois de falar de tantas situações, tantos vírus preocupantes, eh, tantas condições que podem levar a gente aí a chegar, né, em uma próxima pandemia, depois de tudo que nós passamos na Covid, o que fica de lição, tanto a nível de sociedade, a nível de sistema de saúde, eh, a nível de política também, né, e para nós também, que vamos aí logo sermos, médicas, né, Sim. e tá atuando também, se Deus quiser, na linha de frente junto com vocês, qual é a sua mensagem aí para fechar essa discussão sobre as pandemias e o futuro, né? Eu acho que a gente precisa tirar algumas lições, né? Primeiro, temos que confiar na ciência, né? Obviamente, a ciência ela não é absoluta, não é 100% absoluta, ela não é perfeita.
como eu acho que nada na vida, né, tem perfeição. Então, mas é o que nós temos de melhor para enfrentar especialmente essas situações, como é o caso de uma pandemia. Então, a ciência, quando bem feita, ela nos gera, evidências que a gente pode, confiar e aplicar na nossa realidade. Então, desde que sejam pesquisas que sejam bem delineadas, que sejam bem realizadas e que sejam feitas por profissionais sérios. Então, a gente precisa confiar na ciência, né? E para que a gente tenha uma ciência de qualidade, a gente também chegou a comentar isso. A gente precisa de investimento. Então, para que tenham Sim, pesquisas científicas, é preciso investir. Porque nada é da noite para o dia. Também citamos o exemplo da vacina. Então, as pesquisas elas precisam estar acontecendo para quando a gente for pego de surpresa, a gente ter pelo menos um meio caminho andado para não precisar começar do zero. Então, a gente precisa confiar na ciência e na ciência séria. A questão do combate à desinformação, eu acho que isso é muito importante e é uma mensagem que acho que ficou bem evidente na pandemia de Covid-19. Então, a gente precisa saber onde pesquisar e nós, como profissionais de saúde, a gente precisa disseminar essas informações corretas. Então, às vezes, a gente prefere, muitas vezes, se omitir para não entrar numa situação de desgaste, mas a gente precisa, as vozes, né, que são ponderadas e que levam as mensagens, né, da ciência verdadeira, a gente precisa colocar essas nossas ideias, né, e externalizar e mostrar para as pessoas qual é o caminho correto. Porque se, na verdade, as pessoas que têm a informação correta, né, e não exteriorizam, não colocam isso para a população, né, a gente tem que ter o conhecimento, mas a gente não pode ficar guardado. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente precisa disseminar essas informações corretas, estimular as pessoas a pesquisarem em locais de fontes confiáveis, isso é muito importante também. E sobre a questão da vacinação, eu acho que a imunização é um tema também que ficou muito sob os holofotes, né, nos últimos tempos. A vacinação é uma importante forma de prevenção das doenças e a gente precisa incentivar que as pessoas se vacinem, especialmente crianças. A gente observa que as taxas vacinais em crianças têm sido muito baixas para diversas doenças, não só para a Covid-19, mas para outras doenças, e junto a isso a gente vê junto com as baixas taxas de vacinação, a gente vê um retorno de doenças que, na verdade, já estavam sendo superadas, como é o caso do sarampo, por exemplo, né? Então, a gente precisa ficar sempre atento a essa questão da imunização, né? Isso vale tanto para crianças quanto adultos, qualquer pessoa, na verdade. Então, são lições que acho que a gente tirou da pandemia de Covid-19 e que a gente precisa ter isso em mente, porque quando chegar uma nova pandemia, né, essas questões elas precisam estar superadas ou pelo menos encaminhadas, né, com a resolução encaminhada. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses pontos. é verdade. E as próximas pandemias, elas vão ter esse mesmo impacto, né, elas vão parar o mundo, porque eu acho que até a Covid, o mundo todo não tinha sido, ah, prejudicado da forma que foi, né, porque a Covid parou economicamente o mundo, e isso aí acho que foi o que fez os grandes laboratórios, os governos investirem mais, e a questão do dinheiro foi um dos fatores que fez a vacina chegar a nós e ser tão acessível de forma tão rápida, né. Então, Bia, você quer fazer mais alguma pergunta? Né, deixa eu ver aqui, o pessoal comentou bastante sobre a questão da IA também, né, o senhor chegou a comentar também que isso influenciaria no nosso preparo para as novas pandemias, né, porque a gente até vê que as IAs hoje em dia conseguem, reconhecer esses padrões epidemiológicos, né, e já relacionar uma coisa com a outra. Como que o senhor vê esse impacto no nosso dia a dia, hoje e para o nosso futuro? Eu acho que a IA tem um papel importante, né, eu acho que a IA, desde que bem utilizada, ela é uma grande parceira. A gente precisa saber utilizar da forma correta. Porque da mesma forma que a gente citou a questão da disseminação rápida da informação, tanto para o bem quanto para o mal, a IA é da mesma forma. Ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A gente sabe que, às vezes, a IA é utilizada para colocar a voz de uma determinada pessoa, né, que
em uma fala que não foi feita por aquela pessoa, por exemplo. Tem exemplos aí de profissionais sérios, inclusive, Sim. que sofrem Sim. com isso, né? Uhum. Utiliza-se, hoje em dia, consegue-se utilizar a voz colocando palavras que a pessoa não disse. Então, isso é muito sério. Mas a IA, eu vejo que ela tem um papel muito importante, né? Desde que bem utilizada. Como você citou, ela pode, de certa forma, antecipar a detecção desse aumento do número de casos. Então, ela consegue verificar, por exemplo, se muitas pessoas começam a pesquisar determinados sinais e sintomas, ela consegue detectar isso Uhum. de uma forma precoce. Ó, tem muita gente pesquisando aqui febre, com dor de cabeça, com vômito, e aí isso consegue dar um alerta mais precoce também. Então, ela pode antecipar esses padrões. Ela pode ser utilizada também para detectar mutações genéticas, por exemplo. Ela em pesquisas científicas, né, para Uhum. ajudar na detecção de novas mutações genéticas que podem ser responsáveis pelo surgimento de novas variantes de alguns vírus. Ela pode também, de certa forma, ajudar na questão da disseminação das informações boas, né? A partir da IA, a gente consegue criar formas de comunicar e de levar a mensagem para a população de uma forma que seja mais lúdica, que as pessoas consigam compreender de uma forma melhor. Então, entre outras possibilidades, eu vejo que ela tem várias aplicações práticas que, se forem bem utilizadas, podem ser grandes aliadas. Com certeza. A gente recebeu várias perguntas, na verdade, Sim, no eu até Instagram, pensei, né? será que dá tempo da gente perguntar mais? Então, gente, uma delas foi sobre. Acho que essa pessoa já foi um pouco tendenciosa aqui, querendo que o senhor respondesse. Sempre que tiver uma placa na garganta, nós devemos tomar antibiótico? Não, a resposta é não, né? Lembrar que a infecção de garganta, popularmente conhecida como infecção de garganta, ela pode ter diversas causas, inclusive vírus, inclusive causas virais. E os vírus também, alguns tipos de vírus podem causar placas, né? Um exemplo clássico é a mononucleose infecciosa, que é causada por um vírus que é o Epstein-Barr, e o paciente, ele pode ter placas na garganta também. Sim. Então, não necessariamente placas na garganta é igual à infecção bacteriana, que é igual a antibiótico. A gente citou aqui a possibilidade de surtos, epidemias e até pandemias por bactérias multiresistentes. E isso está muito relacionado ao uso indiscriminado de antimicrobianos, de antibióticos. Então, especialmente, né, vocês que estão se formando médicos, têm que ter essa consciência. Só prescrever antibiótico, antimicrobiano, quando realmente for necessário. A maioria dessas infecções virais, né, na verdade, as infecções virais por si só, elas não precisam de antibiótico. Então, por exemplo, influenza, Covid-19, dengue. No caso da influenza, da Covid-19, existem antivirais, mas antibiótico, né, que são medicamentos que têm ação contra bactérias, não é necessário na maioria dos casos, exceto se o paciente tiver uma infecção bacteriana associada à infecção viral. Certo, doutor. Mais uma pergunta, porque acho que quando as pessoas sabem que tem um infectologista, as dúvidas surgem aos montes. Uma delas também, que eu acho que é interessante o senhor comentar, é sobre a resistência das bactérias e também a utilização indiscriminada dos antimicrobianos, porque nosso podcast também visa muito isso, que a gente leve esse tipo de informação para a comunidade, né? E mais uma informação que eu acho que muita gente, assim, ainda pegou um pouco mais dessa noção por conta do Covid-19, né? Nos foi instruído muito o uso do álcool em gel, como lavar as mãos, tudo isso. E uma das perguntas que tivemos foi: quanto tempo os vírus e as bactérias podem sobreviver em algumas superfícies? Isso é muito relativo, porque depende do vírus, depende do micro-organismo e depende das condições ambientais. Então, se as temperaturas são muito baixas ou muito elevadas, depende da umidade. Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta única, depende de uma série de fatores. Depende do micro-organismo e depende das condições ambientais. Então, a depender desse conjunto de fatores, ele pode sobreviver por minutos ou pode ficar por dias. Mas o que a gente precisa ter em mente, especialmente quando a gente fala dessas doenças de transmissão respiratória, Covid, influenza, elas são transmitidas primordialmente, principalmente por via respiratória. Essa é a principal forma de prevenção. Pode ser transmitida também por superfícies, que seria o contato indireto, que a gente diz, mas a chance é muito menor. Então, o grande risco é de haver a transmissão por gotículas ou aerossóis, por secreções respiratórias. Essa é a principal forma de transmissão. Obviamente, a gente precisa se preocupar com as superfícies também, mas especialmente essas doenças, né, de transmissão respiratória, elas são... A forma de transmissão principal é por
gotículas respiratórias. Com certeza. Só para a gente finalizar e sintetizar tudo que o senhor comentou até agora sobre as pandemias, a última pergunta que a gente teve, que relacionou um pouco com o senhor já respondeu em outra, é em relação ao nosso combate, né? Quando essa nova pandemia acontecer, uma das perguntas que tivemos foi: quanto tempo levaríamos para combater uma nova pandemia? Isso é relativo também, né? Porque depende, né, de como vai ser esse agente etiológico, se vai ser um vírus, se vai ser uma bactéria, o quão rápido ele é transmitido de uma pessoa para outra. Mas, voltando àquela questão que a gente falou do desenvolvimento da medicina e da tecnologia, né? A resposta é que depende, mas como a gente tem a questão do avanço tecnológico e do avanço da medicina, com exames laboratoriais disponíveis mais rápido, com vacina, com medicamento, isso tende a minimizar o impacto. Então, isso é um ponto positivo, né? Os avanços que a gente alcançou até então. A grande questão é que, apesar de nós termos muitos avanços, a gente tem uma desigualdade do acesso das pessoas a esses avanços tecnológicos. Então, enquanto tem lugares do mundo que as pessoas têm acesso a exames moleculares rápidos, né, tem outros que as pessoas não têm acesso sequer a exames básicos, né, um hemograma, um exame básico de bioquímica. Então, isso tudo acaba influenciando também na resposta a uma epidemia ou a uma pandemia. Mas o que nos deixa menos pessimistas, né, vamos dizer assim, para uma possível pandemia, é justamente esses avanços que a medicina e que a tecnologia tem alcançado ao longo dos tempos. Perfeito, Certo, doutor. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso episódio. Ficamos muito felizes quando você aceitou o convite. Essa conversa foi muito esclarecedora, eu acho, né, para quem fica ansioso com a próxima pandemia, quem ficou com trauma pela Covid, quem fica com muito medo quando escuta essas notícias, principalmente as sensacionalistas, né, que são fake news. E eu queria deixar aqui agora o espaço para você divulgar o Congresso de Infectologia de Goiás, que vai ter agora, não é? Sim, com certeza. Então, nos dias 28 e 29 de maio, no auditório do CREMEGO, do Conselho Regional de Medicina aqui de Goiás, vai estar acontecendo o 5º Congresso Goiano de Infectologia. E nós vamos estar discutindo diversos temas, né, dentro das doenças infecciosas e parasitárias, inclusive doenças virais, bacterianas, fúngicas, imunização. Vamos falar também sobre infecção em pessoas imunossuprimidas, HIV, hepatite, infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo que envolve as doenças infecciosas e parasitárias, que é um mundo bem vasto, a gente vai estar discutindo, tentando discutir pelo menos os principais pontos. Então, fica aí o convite para todos. As inscrições ainda estão abertas, né? Acessem o nosso site para que vocês consigam fazer a inscrição e vai ser um prazer recebê-los lá nesse evento que a cada ano, a cada edição que passa, tem se tornado cada vez melhor. É verdade. Bom, pessoal, é isso. O MedUnicast fica por aqui. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a gente nas nossas redes, compartilhem o episódio para divulgar ainda mais o conhecimento. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!